Fala pessoal, estamos aqui na parte 2 da nossa aula de introdução à Idade Moderna e desta vez vamos estudar nada mais, nada menos do que o mercantilismo, né? O que foi, como aconteceu, quais os motivos do surgimento, né? E como que ele vai se dar, quais as principais estratégias você vai encontrar nessa aula. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, curte o vídeo, né? Compartilha com a galera e comenta o que está achando dessa série de vídeos e se eu posso te ajudar de alguma maneira. Então, vamos lá! Vamos estudar o mercantilismo, né? Mercantilismo, que é um sistema econômico, né, que também pode ser chamado de pré-capitalismo ou capitalismo comercial, tá? Ele é a primeira fase do capitalismo, né? Em história a gente vê que ele pode ser dividido, o capitalismo, em três fases, né, sendo o mercantilismo a mais primitiva das três, e é a fase que a gente vai estudar nessa aula, tá? Por que que alguns historiadores, tá, algumas correntes historiográficas são contra utilizar o termo pré-capitalismo? Porque daria a entender que o capitalismo seria a única opção possível para o futuro e que este momento histórico seria, né, a determinação do que viria a ser o sistema econômico, né, o Master Blaster plus Megatron, né? O que que vai acontecer? A gente vai ter alguns historiadores criticando isso, né, argumentando que viriam, né, novos modos de produção com o passar do tempo, né, novas ideias de modo de produção, principalmente no início ali da Idade Contemporânea, né, ali no século XIX, onde a gente vai ter novas teorias surgindo, novos movimentos sociais, tá? Então, por isso que o pré-capitalismo não é muito utilizado ultimamente, né, nas bibliografias. Tranquilo? Mas, né, Bruno, beleza, né? Agora me explica o que é de fato mercantilismo. E para tu entender mercantilismo, tem que entender que o mercantilismo está atrelado diretamente, tá, à Idade Moderna, né? O mercantilismo, ele é, cara, ele é quase uma puta de uma característica, assim, ó, pensou em Idade Moderna, tu tem que pensar diretamente em mercantilismo, tá? Porque é uma linha muito tênue, né, entre o início da Idade Moderna, né, a formação da Idade Moderna e a formação do mercantilismo, tá? Eles vão surgir praticamente de um mesmo processo, que é o processo, né, de renascimento comercial e urbano. É a gênese comum de mercantilismo e Idade Moderna, tá? É a ascensão da burguesia, é a fundação das vilas e posteriormente dos burgos, essas cidades medievais que depois, né, do fim do feudalismo vão abocanhar toda aquela população feudal, né? E é onde vai surgir, né, o trabalho assalariado. É quando o servo deixa de ser servo para ser trabalhador proletariado, né? É quando o servo ele deixa de ter aquela obrigação feudal perante o seu senhor e passa a trabalhar, né, recebendo um determinado salário, uma determinada quantia de dinheiro, tá? Seja moeda, enfim, as moedas começaram a popularizar, né, ali, né, no século XIV, XV, XVI, e ele vai então passar a receber essa determinada quantia, tá? O que que vai acontecer? Quanto mais, né, trabalho assalariado, mais economia de mercado. Como assim, Bruno? Quanto mais pessoas, né, usam determinada moeda, quanto mais pessoas utilizam, né, determinado valor, mais a gente vai ter trocas, né, entre essas pessoas, mais a gente vai ter essa economia circulando, girando, né? Então a gente vai ter mais economia de mercado, é como a gente chama, né? A gente vai ter um aquecimento da economia, certo? Talvez você já tenha ouvido esses termos, né, em algum noticiário. Ah, a economia está aquecida, né? Quer dizer que as pessoas estão comprando, estão vendendo, estão trocando, certo? Então, quanto mais a economia é aquecida, mais ela tende, né, a expandir-se, né? Mais a economia tende a crescer. É quando a gente vai ter mais empreendimentos, a gente vai ter mais produção, a gente vai ter mais dinheiro, né? Então a gente vai ter aí essa situação. Quanto mais as pessoas começavam a entrar nesse regime de assalariamento, né, mais a gente via o mercantilismo crescer. E o que é esse mercantilismo, né? Seria então esse sistema econômico, né, que seria esse início, né, dessa troca comercial da moeda pelo produto, né, e do assalariamento como principal modo de produção, principal modo de pagamento, né, do trabalhador. Então a gente tem a substituição da servidão para a gente ter então esse modo de trabalho, tá?
o que vai acontecer? A gente vai ter o surgimento das manufaturas, junto com todo aquele processo, né, de construção das vilas, dos burgos, e a gente vai ter, então, essas manufaturas crescendo, a gente vai ter uma competição entre as manufaturas, né, as manufaturas que vão substituir o artesanato, né, e essas manufaturas vão acabar, então, assimilando umas às outras, né? A gente vai ter um cara muito rico que ele vai ter a manufatura dele e ele percebe que se ele comprar a manufatura do adversário, ele vai acabar por enriquecer, né? Porque ele vai eliminar a concorrência e ele vai abocanhar todo aquele nicho de mercado. Então a gente vai ter alguns manufatores, né? Alguns donos dessas manufaturas abocanhando, né, as outras manufaturas, e isso vai se tornar um processo muito recorrente na Idade Moderna, ali no início da Idade Moderna, tá? Por que eu estou falando isso? Porque conforme a gente vai ter esses caras, né, controlando essas manufaturas, né, vai ficar muito difícil para tu artesão, para tu tecelão, para tu, enfim, manufator aí pequeno, né, que seria um pequeno empreendedor de hoje em dia, de ter a sua própria manufatura. Então não vai sobrar nada para aquele trabalhador fazer a não ser vender a própria capacidade de trabalho para o grande dono das manufaturas, tá? Então a gente vai ter aí a propriedade privada dos meios de produção. É quando o trabalhador não é mais o dono do meio de produção, ele não é mais o dono da manufatura. Antes ele era, antes ele tinha manufatura própria, mas o grande manufaturou, meu Deus, mas o grande, né, dono das manufaturas vai lá e compra a parte dele. E aí o que sobra para ele? Trabalhar, né? Vender a própria força de trabalho. E é isso que a gente vai ter aí como uma das principais características, né, do capitalismo. A gente tem os grandes burgueses, né, que burgueses na Idade Média eram os habitantes dos burgos, mas que a partir da Idade Moderna vão ser os grandes donos da produção, donos dos meios de produção, donos do que a gente conhece hoje como empresas, certo? Então, os grandes burgueses apropriando-se dos meios de produção e não deixando nada para os trabalhadores, permitindo apenas que eles vendam a própria força de trabalho. Essas são as duas principais ocorrências, né, nesse mundo laboral, né? E essa é uma das principais características do que a gente conhece como capitalismo, e elas são introduzidas onde? No sistema mercantilista. Beleza? Mas, Bruno, como que se dava, né? Como que funcionava essa economia, né? Como que se deu o início do mercantilismo? Cara, é muito simples. Quem tem mais dinheiro é o mais rico, né? Muito fácil, né? Conforme foram, né, crescendo nessa economia de mercado, conforme foi crescendo a questão de troca de moedas, a gente foi tendo muito claro a situação. Quem tivesse mais moeda seria o país mais rico. E a gente vai ter então o início desse metalismo, né? Que é essa precificação da moeda, precificação do ouro, da prata. Quem tiver mais materiais preciosos, né, mais valor em material monetário, será o país mais rico. E aí a gente vai ter essa grande batalha que a gente chama de acumulação primitiva de capital. Quem acumular mais grana é o mais rico. É muito fácil, né? Então, é um sistema muito primitivo de capitalismo, como vocês podem ver. Hoje em dia a gente tem, nossa, é muito complicado, né? A gente tem ações, debêntures, fundos imobiliários e é muita coisa, né? E daí abre a conta, né? O IPO na bolsa de valores e não sei o quê. Naquela época era muito mais simples. Tu ia lá, pegava ouro, pronto, já tá rico, meu querido. Não precisa se preocupar com esses refinamentos que vão vir nas próximas fases do capitalismo, certo? Então, como que funcionava o fluxo do mercantilismo? Basicamente, a gente tinha a maior importância para a balança comercial, tá? Então, o principal motor, né, o principal indicativo econômico, olha só, né, um termo muito utilizado hoje em dia, né? Um indicativo econômico muito primitivo é a balança comercial. O quanto que eu vendo e o quanto que eu compro. Pensem comigo, se eu vender demais, eu vou arrecadar grana, né? Porque eu vou estar trocando o produto, a minha produção, por dinheiro, e isso me deixa mais rico, né? Se eu comprar demais, eu vou estar arrecadando aquela produção, beleza? Isso vai me ajudar de alguma maneira, mas eu vou estar perdendo grana. Então, a gente tem que ter essa noção, né? A gente tem que vender mais do que comprar, certo? Por quê? Porque daí no final do mês, ou no final do ano, a gente vai ter um saldo positivo de moeda de dinheiro.
É basicamente esse o fluxo da balança comercial da Idade Moderna, tá? Então aqui eu trago um exemplo para vocês. Portugal e Espanha, os dois países principais ali, né, do pioneirismo das grandes navegações. Então, Portugal, digamos, vendia calçolas, né, para a Espanha, né, que isso é verdade, né, vendia mesmo. E aí a gente vai ter então Portugal vendendo essas calçolas para a Espanha, tá? Não, mentira, Portugal vendia vinho, né? Vinho para a Espanha, né? Ou trigo, enfim, cevada, né? E aí a Espanha vendia calçolas para Portugal. Se Portugal vender mais vinho para a Espanha do que comprar calçolas, a gente vai ter um superávit econômico. O que que isso quer dizer? Que no fim daquele mês a gente tem um saldo de dinheiro, de moeda positivo, certo? Então a gente tem aí a exportação vencendo a importação e um saldo positivo, um superávit econômico. Se Portugal comprar calçola demais, não sei porquê, né? Virou moda, até o homem tá usando calçola, então a gente vai ter aí, né, essa situação de déficit. Está tendo uma maior importação de produtos do que a exportação, né, no nosso país. E aí a gente vai ter um déficit econômico, a gente terminou no vermelho esse mês. Beleza? Qual que é o grande objetivo dos países? Terminar o mês em superávit econômico, tá? E aí o que que vai acontecer, né? Agora que você já entende todos os mecanismos, como surgiu o mercantilismo, eu vou te apresentar alguns fatos históricos, tá? No século XV, a gente vai ter um fenômeno, né, que é uma maravilha, né, que vai acontecer. É que a gente tem na Europa essa grande necessidade por especiarias. De onde que vêm as especiarias? Especiarias, né, cravo da Índia, né, canela, enfim, né, esses produtos daí, principalmente relacionados à alimentação. De onde vêm as especiarias? Vem do Oriente, né? Lá da Turquia, né? Vem lá da Arábia. E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter essa grande necessidade, né? A Europa querendo comprar especiaria que nem uma adoidada, e aí quem que vai ser o intermédio das especiarias? Gênova e Veneza. Por que Gênova e Veneza? Por conta lá daquele processo, né, depois da abertura do Mediterrâneo, recorrente, né, decorrente das cruzadas, né, quando Gênova e Veneza vão adquirir esse protagonismo das relações comerciais. Então a gente vai ter a Gênova e Veneza sendo o intermédio entre a Europa e o Oriente. E aí o que que vai acontecer? Essa grande necessidade, né, a lei da oferta e da demanda, grande demanda por especiarias, né, e aí a gente vai ter essa situação de a Europa levando seu dinheiro, né, jogando seu dinheiro para o Oriente, né? E aí a gente vai ter uma diminuição da moeda na Europa, né? E esse dinheiro, essa moeda indo para o Oriente, tá? E aí a gente vai ter essa escassez de moeda que vai gerar aí uma elevação dos preços, tá? E aí a gente vai ter uma situação muito complicada para a Europa, tá? A Europa tá fraca, tá pobre, né? A gente vai ter aí uma situação bem triste e aí vai surgir a necessidade de mais dinheiro, mais moeda, né? E é nesse contexto que entra a expansão marítima, onde a gente vai ter uma fartura de metais quando o colonizador chega nas terras americanas, principalmente, tá? E ele começa a explorar, né, com metalismo, arrecadar ouro e prata e levando para a Europa. E aí, olha que loucura, né? 2 séculos depois, a gente vai ter aí a revolução dos preços decorrente da fartura de metais. Então, antes tinha metal de menos, agora tem metal de mais, né? Meu Deus, é muito metal, né? E aí, quanto mais moeda, a gente vai ter os preços sendo elevados, né? Já que a disponibilidade de moeda é alta, presume-se que o povo tem dinheiro para gastar. Então, os preços também vão subir junto com a disponibilidade de moeda, e esse processo a gente conhece como inflação. É por isso que há muita preocupação hoje em dia quando um governo ele começa a emitir muito papel moeda, né? Ele está imprimindo dinheiro. Não pode. Por quê? Porque daí o valor daquele dinheiro vai diminuir, né? O dinheiro não vai conseguir comprar tanto produto quanto comprava antes. O dinheiro se desvaloriza e a gente tem o aumento relativo dos preços. Beleza? Então a gente vai ter essa fartura de metais na Europa gerando inflação, né? Que é o período conhecido como Revolução dos Preços do século XV e XVI. Beleza? Mas enfim, né? Esses são alguns fatos. E aí o que que você precisa saber? O país, né, seja Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né, enfim, Bélgica, o país precisa, ele vai buscar e ele precisa de uma balança comercial favorável. Para isso, ele vai fazer de tudo, né? O que a gente chama de dirigismo econômico, né? Que é quando o Estado, o país, ele vai direcionar a economia para onde ele quiser, com o objetivo de garantir a balança comercial favorável. Beleza?
E aí, como que vai acontecer esse processo? A gente vai ver aqui, né, algumas estratégias e tipos de mercantilismo que vão rodear esse principal objetivo, que é garantir a balança comercial favorável. Então, a intervenção estatal forte, né, é o Estado, enfim, intervindo diretamente na economia, né, é o que a gente chama de protecionismo alfandegário, por exemplo, né? Então, como que eu faço para diminuir a importação, né? Porque se eu diminuir a importação, eu vou ter superávit no fim do mês. Para diminuir a importação, a gente vai aumentar o preço do produto estrangeiro. E aí o meu produto interno, ele vai se valorizar, né? Por quê? Porque em relação ao produto estrangeiro, ele vai ser mais barato e o povo vai comprar o produto movendo a economia local. Isso é maravilhoso para o país, certo? É uma estratégia utilizada até hoje. Então, esse protecionismo alfandegário seria eu taxar o produto do país vizinho para, né, favorecer a minha economia. É claro que o país vizinho vai fazer a mesma coisa, porque ele não é idiota, né? Mas ainda assim, era uma maneira que tinha, né, o país, por exemplo, eu, Portugal. Eu produzo vinho internamente, o povo compra vinho, eu não compro vinho, né, da Espanha. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou me importar com essa situação aí do vinho, mas das calçolas eu tenho que ficar de olho, né? Porque, por exemplo, eu preciso comprar muito, né, calçolas. Só que as calçolas aqui de Portugal, a venda tá fraca. Então, se eu aumentar o preço, né, das calçolas espanholas, pode ser que o povo, né, compre as calçolas portuguesas e assim a nossa economia ela vai ter um favorecimento. Beleza? Então, essa é uma estratégia muito interessante. Outra estratégia seria fundar colônias, né? E aí você ia num determinado país, se apoderava daquela terra, se apoderava daquele povo, né? E aí você fazia aquele povo trabalhar para você, né? E aí a gente vai ter uma produção externa, né? Seguindo o pacto colonial, onde a metrópole ela manda e desmanda na colônia, a colônia ela leva produtos para a metrópole, né? E a metrópole não dá porcaria nenhuma para a colônia, tá? E a colônia não tem como se livrar dessa situação, porque colônia é colônia, metrópole é metrópole, e a colônia serve para, enfim, né, dar produtos, dar produção para a metrópole, certo? Então a gente vai ter aí uma dinamização da economia com o advento das colônias, tá? E também a desgraça que foi, né, um dos episódios mais brutais, mais violentos e mais repugnantes da história da humanidade, o tráfico negreiro, que era muito, mas muito vantajoso economicamente, tá? Era uma das atividades de maior valor econômico da Idade Moderna. Isso é muito bom, né, frisar, porque muita gente pensa que não, a escravidão, né, já existia lá na África, né? O negro escravizava negro. Não é bem assim, tá? A gente vai ter uma elevação dessa situação quando, né, a escravidão vira comércio. A gente vende e compra pessoas, tá? E aí esse tráfico negreiro, né, que é o ressurgimento escravista, que na Europa não acontecia, né, há algum tempo, tá? Lembrando que na Idade Média a gente teve servidão e não escravidão, tá? Então a gente vai ter esse ressurgimento escravista, tristemente, né, trazendo aí muito dinheiro para a Europa também, tá? E quais são os tipos de mercantilismo? A gente vai ter aí alguns tipos, tá? Porque não necessariamente os países tiveram o mesmo mercantilismo, as mesmas estratégias, né? A Espanha, por exemplo, vai focar totalmente no metalismo. E é esse episódio, né, de pegar ouro e prata das colônias na América Espanhola, a gente vai chamar de bulionismo, né? O bulionismo é o metalismo espanhol. Pode ser que em alguma bibliografia você ache, né, bulionismo sendo sinônimo de metalismo. Porém, né, em algumas bibliografias traz o bulionismo como o metalismo do caso espanhol. Beleza? Corso e pirataria para a Inglaterra, né? Ou seja, a Inglaterra chegou tardiamente, né, na briga marítima e a Inglaterra então vai ter essa situação de tentar saquear os outros países, saquear as outras colônias, tá? Através do corso, que é aquele que tem alguma ligação com a coroa inglesa, e da pirataria, que é aquele que não tem ligação com com a coroa inglesa, né? Que os piratas, né, digamos assim, esses navegadores, eles agem por conta própria, saqueando os países, beleza?
E por fim, nós temos o colbertismo na França, que seria essas indústrias de luxo, né? Na verdade, não indústria, maquinofaturas de luxo, a indústria ainda não existe, né? E que vai acontecer aí mais para frente, tá? A gente vai ver ali depois em absolutismo francês, França moderna, tá? Nessas aulas a gente comenta bastante sobre o colbertismo, beleza? E a gente vai ter, então, essas manufaturas de luxo produzindo, enfim, alimentos processados, cosméticos, tá? E esse nome, colbertismo, ele é dado em homenagem, né, ao ministro da economia, né, o Colbert, tá? Então, por isso que o nome é colbertismo. E essa foi a estratégia que a França utilizou para ter algum tipo de vantagem sobre os outros países. A França também vai utilizar aí da pirataria, digamos assim, né, quando ela tenta, por exemplo, aqui no Brasil, né, se apoderar de França equinocial, né, ali no Maranhão, e da França Antártica, no Rio de Janeiro, tá? Mas, enfim, sobre mercantilismo era isso que eu queria comentar com vocês, tá? O que que é, de onde surgiu, quais as estratégias utilizadas, né? Como que funciona e quais são os tipos. Espero que tenha te ajudado. Te vejo numa próxima oportunidade. Beijão, valeu, é nóis!